Ei, gente, olá? Que tal fazermos mais alguns exercícios sobre curto-circuito? Vamos deixar bem claro: CC, ramo de resistência desprezível. A corrente opta por passar por esse curto-circuito. Terminais, mesmo potencial. DDP, nula. Normalmente aparece uma chave e associação em paralelo para se formar o curto. Observa, havendo curto, cancela a passagem de corrente pelos resistores que estejam naquele trechinho ali da associação em paralelo, tá bom? Vamos lá, uma nova disposição aqui, toda literal a questão, uma fonte, um gerador, uma pilha, uma bateria de DDP-V. Muito bem. Uma chave, nós, associação em paralelo. Chave aberta, não passa corrente. DDP total da fonte. V, quero saber contigo. A REC. REC vezes I, primeira lei de Ohm. Reescrevi de acordo com as letras do problema, com as variáveis do problema. Vamos lá. Chave aberta, não passa corrente. Esqueça esse trecho. Esqueça esse trecho. Ponto de divisão da corrente. Esses dois resistores de resistências iguais vão produzir uma REC, então, de R sobre 2. Segue a corrente elétrica, passa por esse resistor, esses dois em paralelo, REC, R sobre 2, em série com o resistor R. Para a chave aberta, a resistência equivalente é 3R sobre 2. Ok? Beleza. Eu quero que você venha junto comigo e determine, então, essa corrente que circula todo o circuito elétrico para a chave aberta. Temos, então, I igual a DDP da fonte, é V. REC da associação, 3R sobre 2. Vamos melhorar a intensidade de corrente elétrica Isão, que atravessa todo o circuito, será dada pela expressão 2V sobre 3R. Qual será o nosso próximo passo, então? Verificar a corrente, então, para a chave fechada. Fechamos a chave. Atenção, fechou a chave. Vou mostrar para você aqui, mais uma vez, um trecho interessantíssimo de circuito. Observa, nós, associação em paralelo. Porém, esse trecho, quando a chave fecha, forma um ramo de resistência elétrica desprezível. Terminais estão sobre o mesmo potencial elétrico, DDP é nula, o que acontecerá? Toda a corrente desviará por esse trecho do circuito, que é um CC, um curto-circuito. Você deve estar se questionando o seguinte: então a corrente terá simplesmente esse caminho? Sim. E esses dois resistores aqui, eles estarão cancelados aqui no nosso circuito inicial, porque não estarão circulando corrente elétrica. Não vai estar circulando corrente elétrica por eles não estarão sendo circulados por corrente elétrica. Pergunto para você, qual vai ser a REC da associação? Esses dois sumiram. Qual é o único resistor que está sendo percorrido por corrente elétrica? Somente aquele resistor R. Dessa forma, a REC da associação será R.
vamos então para o cálculo da nova corrente elétrica que eu denotei por I'. I' será igual a, vamos à substituição das letras, das variáveis, para obter então a expressão I'. DDP da fonte vale V, V sobre a REC. Porém a REC, quando a chave fecha e forma o curto-circuito, a REC vale R. Desta maneira, a expressão então para cálculo da corrente elétrica naquele circuito, quando a chave fecha, formando um curto, valerá I' igual a V sobre R. Ei, gente, observe essa questão. Muito bacana essa questão. Muito bonito. A situação é o seguinte. Existe um aquecedor desses de imersão, para ser utilizado para se ferver água ou dentro dos próprios aquários. Um aquecedor desses de imersão, ele possui uma chave elétrica que, adequadamente manipulada em aberta ou fechada, um aquecedor tem uma chave que, manipulada de forma adequada em aberta ou fechada, permite que ele seja ligado tanto a 110 volts quanto 220 volts. Tá legal? E o grande detalhe, consumindo a mesma potência. Muito bem. Então você imagina o seguinte. Você tem um circuito com dois resistores R1 e R2, uma chave que pode ser adequadamente utilizada em aberta ou fechada, e ela sendo manipulada de forma adequada, pode ser ligada a 110 ou 220 volts e, atenção, consumindo a mesma potência. Muito bem. Pede-se na questão, quanto que vale a razão entre as resistências R1 e R2? Vamos lá. Parece bem difícil a questão, mas a solução é bem bacana. Primeiro vamos pensar no seguinte. Observe o posicionamento dessa chave com a chave aberta aqui. Olha só, chave aberta. Observa que a corrente, independente de 110 ou 220, vamos esquecer, a corrente passa por R1 e passa por R2. Com a chave aberta, R1 e R2 estão sendo percorridos ou circulados por corrente elétrica. Desta forma, com a chave na posição aberta, a resistência equivalente vai ser dada por R1 mais R2. Isso é fato. Fiz o desenho do circuito com a chave aberta, escondendo esse trechinho aqui que você vai ver agora. Ok? Muito bem. Vamos para a chave fechada. Imagine que fechamos essa chave aqui. Ok? O que formou então? O que se forma então nesses dois pontos quando essa chave aqui ela estiver na posição fechada? Muito bem. O que nós temos visto aí nos exercícios anteriores? Que esse trechinho aqui é um trechinho de um ramo de resistência elétrica desprezível. Aqui nós temos um CC. A corrente elétrica passará por R1? Sim. Atenção, esqueça 110 e 220 volts momentaneamente. Vai passar por R1. Quando chegar nesse nozinho aqui, a corrente vai desviar toda pelo curto-circuito, potenciais iguais nos extremos do curto, DDP igual a zero. Isso significa dizer então que, quando fecharmos a chave, fechamos um curto e esse resistor R2, ele não será percorrido por corrente elétrica. Fechando a chave, redesenhei o circuito, ele ficou assim, e o único resistor sendo percorrido por corrente elétrica é unicamente o resistor R1.
Então, nós temos a REC para a chave fechada como sendo R1. Muito bem. Esse é o primeiro passo da questão. Tá tranquilo? Agora, vamos imaginar o seguinte. Já que se falou em mesma potência a 110 e 220, vamos trabalhar, então, a nossa expressão de potência U ao quadrado sobre R, visto que temos DDPs 110 e 220 e temos RECs. Muito bem. Observe o seguinte, que quando a chave estiver aberta, esse denominador aqui para a nossa expressão de potência ficará, então, para a chave aberta, R1 mais R2. E com a chave fechada, esse denominador para a nossa expressão de potência elétrica ficará apenas R1. Muito bem. Observe o seguinte, que no primeiro caso, com a chave aberta, o denominador tem um valor maior do que o denominador para a chave fechada. Potência dissipada para a chave aberta, denominador R1 mais R2. Potência dissipada para a chave fechada, R1. Então, você compactua que o denominador, compactua, na minha opinião, que o denominador para a chave aberta tem um valor maior do que o denominador para a chave fechada. O maior questionamento é o seguinte, 110 e 220 volts estarão ligados em que situação? Então, vamos lá. 110 ao quadrado ou 220 ao quadrado? 110 ao quadrado ou 220 ao quadrado? Vamos imaginar, se aqui o denominador é maior, nós temos que ter um numerador, o que, gente? Maior, para que se consuma a mesma potência. Então, o numerador da chave aberta vai ser 220 e não 110. E o numerador para a chave fechada vai ser, então, 110 e não 220. Essa é a conclusão para que possamos resolver, então, a questão no grande final dela, né? Tomadas as devidas conclusões, chave aberta REC R1 mais R2, PCA 220 ao quadrado sobre R1 mais R2, chave fechada, REC igual a R1, PCF 110 ao quadrado sobre R1. Maior numerador, maior denominador. Compactuou? Menor numerador, menor denominador. Potências iguais, PCA igual a PCF. 220 ao quadrado, escrevi 220 vezes 220 sobre R1 mais R2. PCF 110 ao quadrado, 110 vezes 110 sobre R1. Fazendo as devidas simplificações, ficamos aqui 4 e 1. Efetuando o produto cruzado, teríamos 4R1 igual a R1 mais R2. Fazendo, então, as devidas análises matemáticas, joga R1 para o outro lado, vai ficar 3R1. 3R1 igual a R2. Jogando R1 para cá, 4R1 menos 3R1. 4R1 menos R1, 3R1 igual a R2. Ora, dessa maneira, R1 sobre R2 vai ser igual a 1 sobre 3. Essa é a resposta, então, da razão entre os valores das resistências R1 e R2.